Ela foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. Escreveu 10 romances e muitos contos, crônicas e ensaios. Está começando Impressões do Brasil. A literatura, na prática, é um campo minado, né? Em que há batalhas e nem sempre a ascensão do outro é bem-vinda. Eu nunca pensei no leitor e não penso. O leitor só existe quando ele tem a soberania de me ler. Se Machado de Assis existiu, o Brasil é possível. Ou seja, não temos direito a falhar, a fracassar. Nélida Pinhon é carioca de Vila Isabel. Na infância viveu 2 anos na Galícia, terra de seus pais. Formou-se em jornalismo na PUC do Rio e já no início dos anos 60 iniciou sua carreira literária. Essa casa onde eu nasci era a vizinha da casa grande do meu avô Daniel e da minha avó Amada. Então era uma família que se reunia seguidamente em torno de uma mesa farta. Havia muita abundância, a ponto tal que meu avô Daniel exigia que a mesa estivesse revestida de iguarias, né? Porque ele dizia, se não sobrou, faltou. Né? Que é um princípio maravilhoso que, de algum modo, eu acompanho até hoje. Eu gosto muito de receber e dizem que eu recebo com fartura e busco aprimorar as iguarias que eu ofereço a amigos. Ou seja, é uma casa matriz do afeto, da experiência humana, da busca da origem. A minha gênese estava ali. Eu me descobri, então, diferente das minhas coleguinhas, dos coleguinhas, né? Porque todos comiam feijão, arroz. Eu também comia, mas eu comia polvo. Eu sempre digo, brincando, né? Quem come um polvo, um octopus de 8 pernas, não pode ter a mesma imaginação de quem só come feijão, que é diferente, né? A maneira de minha avó se vestir, os sotaques familiares, né? Tudo isso me fez crer que eu era diferente, que eu tinha marcas diferentes no meu corpo e no meu espírito. Mas eu reputo esse período muito feliz, porque eu acho que a vida me deu muitos afetos, esse fundamento amoroso que me permitiu aceitar as benesses da vida, as adversidades, com um espírito que me parece que um espírito, de certo modo, generoso. Eu não guardo até hoje, eu não sou mulher dos ressentimentos, eu sou dos registros, que é diferente, né? Que eu sei das coisas. Eu tenho boa memória para estabelecer analogia entre os fatos humanos, né? Mas foi nesse sentido, esse período em que meu avô Daniel, eu acho capitaneado por ele, né? Me ajudou muito a descobrir o mundo. Sem falar, né, que nós íamos para São Lourenço, né? Que eu digo brincando, mas de verdade, que é a estação de águas, né, lá no sul de Minas, que foi uma espécie assim, de caixa da memória. Né? Ali nós nos reuníamos, o avô Daniel convidava a família toda, e embora minha avó Amada tivesse desejado que a família tivesse uma casa de campo, quer dizer, ele queria, ela não queria. Ela disse, não, Daniel, nossos netos precisam de roce, precisam de experiência social, precisam sentar-se à mesa, ver os garçons servindo, e só nos hotéis, nas casas de família você vai se negligenciando em matéria dos hábitos, né? Então ela tinha essa visão um pouco cosmopolita das coisas, uma mulher muito fina, né? Então esse avô foi muito importante, porque ele me levava, ele ia me buscar em casa dos meus pais para frequentarmos restaurantes. E eu me lembro perfeitamente, quando nós entrávamos nos restaurantes, ele escolhia uma mesa do seu gosto e me ajudava a escolher os pratos. Entre tantas aprendizagens, dizia, se você não gostou, devolva. O que a gente não gosta, a gente devolve. Aquilo foram marcas civilizatórias, né? Marcas de conduta, de experiência de vida. Meu pai me estimulou muito a ler. Eu me lembro que, por exemplo, a primeira pessoa que falou em Machado de Assis foi meu pai.
E ele então comprava revistas, almanaques. Naquela época, na minha infância, havia almanaques. Eu adorava almanaques, ficava apaixonada, rezando para recebê-los, e ao mesmo tempo, sobretudo no fim do ano, né? Eles renovavam o estoque dos almanaques. Eu recebia todos os almanaques. E meu pai me dava livros de tal modo que eu, muito jovem, quando eu voltei da Galícia, da Espanha, da Europa, onde eu fiquei 2 anos quase, que foi um período aurífero, extraordinário, meu pai me abriu uma conta na livraria Freitas Bastos. E ele disse, você vai e escolhe, eu não vou controlar você. Eu nunca fui cerceado. Quer dizer, nesse capítulo, nunca. Eu comprava, adquiria, lia os livros que eu desejasse. Nunca meu pai ou minha mãe perguntou, o que você está lendo? Não pode ler isso. Então isso também foi uma porta aberta, né? Uma das coisas que me atraíram assim, na literatura, ao ser uma escritora, era que eu desejava viver a vida que os autores contavam. Porque eu presumia e imaginava que ele teria escrito aquele texto, né? Aquele texto, por tê-lo vivido, quer dizer, por ter vivido. Eu não sabia que a grande produção da arte resulta de uma experiência coletiva e que nem sempre necessariamente você viveu aquele fato. Você o reveste de aspectos que, aparentemente inovadores, que discrepam de você, mas que de verdade é a história da humanidade, é a história coletiva, a história de um bairro, de uma vizinhança, a tua história um pouco, né? Pedaços da tua história. E eu achava que, de verdade, o escritor, ele escreveu aquela história e depois não tinha mais nada que escrever, porque ele já escrevera. Foi então que eu me dei conta, mais tarde, que ele tinha essa magia extraordinária, né? Ele contava apoiado na imaginação e na história. Mas o que me atraiu foi a aventura. Eu queria ser uma grande aventura, daí eu desejar ser Sinbad. Os grandes aventureiros, eu sempre digo os grandes mentirosos, aqueles que mentiam, quando a literatura não é mentira, é uma invenção, né? Porque a mentira provoca um conceito, um debate sobre a moral. A literatura não tem questões morais. Se eu for pensar previamente no leitor, que leitor eu vou escolher? É porque eu tenho um padrão, eu tenho um paradigma de leitor. Eu vou querer um leitor culto, bonito, branquinho, nos padrões arianos, de preferência ter estudado em Harvard ou na Sorbonne, e preferentemente que me ame. Não, eu acho isso uma falta de liberdade da trajetória literária. Me comove pensar, isso sim, que um dia eu possa ser lida, sabe por quem? Por um ribeirinho, uma ribeirinha lá do Amazonas. Alguém que eu não sei onde está, que não existe para mim, porque não é palpável, e eu não sei também em que momento alguém abre o meu livro, mas que deve estabelecer, eu gostaria que meu livro estabelecesse um liame, uma ligação entre texto, possíveis intenções minhas e o leitor. Então, o leitor é quem tem a liberdade de dizer, eu sou um leitor nesse momento dessa brasileira chamada Nérida. Eu tenho que pensar em administrar e governar o texto. É outra coisa. Mas não preocupar-me em quem vai me ler. Não penso. Mas eu vou pensar, esse livro, eu fiz o melhor. Eu dei soluções técnicas aceitáveis. A linguagem é compatível desde o início até o final. Vamos dizer, quase equalização de todos os elementos da literatura. Aí sim, para que eu possa oferecer a quem me leia, por assim dizer, uma criação a melhor possível que eu possa fazer. É essa a minha grande preocupação. Você tem que escrever e ler muito. Eu não acredito num escritor que possa ser um grande escritor e inculto. Acho dificílimo. Você pode sair com o primeiro livro arrebatador, o segundo já não será mais. O primeiro é arrebatador, o segundo já não será. E você vai envelhecer com textos desgastados. Você não tem como renovar o seu manancial, o seu estoque narrativo. Quando
fui estimulada a entrar na academia, me candidatar, melhor dito, em 1989, foram dois acadêmicos, Jorge Amado e Lígia Fagundes Telles. Estávamos todos em Lisboa, aí eu fiquei assim um pouco perplexa, né? Eu levei um choque porque eu nunca tinha pensado em entrar na academia de coração. Talvez até no futuro, quem sabe, eu pensasse. Eu não frequentava a casa, tinha estado na casa só 2 vezes. De repente eu pensei, eu acho que vai ser muito interessante, porque eu tinha ânsias eu sempre tive ânsia de ampliar meu acervo memorialístico, memórias não minhas do Brasil. Sempre fui uma apaixonada em dar provas públicas de que eu era mais brasileiro do que qualquer brasileiro, porque eu tinha essa imigração galega nas minhas costas, na minha alma, no meu espírito, né? Mas eu já tinha escrito a República dos Sonhos, hein? Bom, então eu pensei, quem sabe, entrando na academia, eu vou recolher algumas memórias que me faltam, porque até então eu continuava dizendo, sou brasileira recente, como eu digo no meu discurso de posse. E a verdade é que depois que eu entrei na academia, eu nunca mais disse que eu sou brasileira recente. Interessante. Foi uma coisa que se diluiu, como se, afinal, eu estando, sabe, no fulcro da cultura brasileira, de repente, eu me reconhecesse, eu sou parte disso aqui tudo. Eu sou uma feminista histórica, então a minha visão em relação à literatura é de quem sabe quais são as questões existenciais em relação à mulher. Eu não tenho a menor ingenuidade, eu não sou inocente nesse capítulo. Sei muito bem que a comunidade masculina, de algum modo, mesmo aquela que não dá combate ao texto escrito por mulher, e não texto feminino, que eu tenho horror dessa designação, ele tem maneiras de exercer a sua intolerância, o seu preconceito, de vários modos. Basta não ler, ou ler e dizer que não leu. Ou seja, ele pode abafar o texto de uma mulher, não legitimando a sua existência. Aliás, a tendência, se você faz uma análise, a tendência em geral, o homem evita de ler ou mencionar autoras mulheres, com exceção de Clarice. Descobriram que Clarice é um fato, lhes dá um alvará. Então, eles usam a Clarice porque também é inevitável a grandeza dela. Então, convém que eles apoiem, em geral, uma mulher que é extraordinária, sem dúvida, e em detrimento de muitas outras. A palavra inspiração, a gente hoje em dia olha assim com certo desprezo, ou descuido e negligência, né? Porque parece que, sabe o quê? A inspiração dá-lhe a ideia de que você teve uma febre, um vértigo, uma vertigem, e começou a escrever, como se você fosse um ectoplasma, usasse o ectoplasma, né? Mas vamos dizer que a inspiração seria uns bons fluidos, né? Uma propensão a estar bem, a acreditar que, de repente, é como você abrisse uma válvula, que você é feita de tudo aquilo que você conta. Não está fora de você, está dentro de você, né? Então, se a palavra inspiração inspira cuidados, né? Desconfiança, mas a técnica é muito árida, muito fria. Você corre o risco também de sangrar inutilmente com a técnica. O bom, o possível, talvez, é unir tudo isso, é fazer vísceras e técnicas, paixão e o verbo poderoso, né? E destemido, porque você não pode e não deve ter medo na hora de escrever. Sabe, você não tem compromisso com coisa alguma, nem com a moral, nem com a verdade. Você só tem compromisso com o seu texto, com aquilo que você se atreve a criar. E Deus sabe como, porque você não é ali imperador, não, ou imperatriz no meu caso, não é. Tudo pode resultar num grande fracasso, mesmo você aplicando o seu saber, a sua técnica narrativa, você sendo boa de linguagem, pode nascer um texto improdutivo, frio, sem aquela transcendência que deve ter a obra de arte. Às vezes eu posso, por exemplo, partir de um conceito, de um tema que eu quero desenvolver e que eu vou
criando para ele personagem, um enredo, uma história, não é isso? Eu tenho a impressão que, no meu caso pessoal, eu preciso de uma costura de muitas circunstâncias. Eu gosto muito da história, history no sentido de H, por trás do que eu estou contando. Eu gosto da sensação que, ainda que eu esteja narrando uma história pequena, há por trás dela toda uma sociedade. Eu gosto muito da presença da sociedade e todas as épocas, todos os tempos por atrás daquilo que eu narro. Porque, como eu fiz na República dos Sonhos, né? Que você oscila entre o Brasil do início, bem do início do século XX, mas de verdade o romance começa no século XIX e através de certos delírios, né, vai 200 anos da história do Brasil, assim como vai também no mundo europeu, vai até a época mais ou menos de 12 e 11. Isso me agrada. Eu gosto de lidar com várias sociedades e várias eras, para que eu sinta que a minha imaginação está contaminada, está inoculada por todos os feitos humanos. Casa da Paixão, eu desejei escrever um romance com um fundo erótico, uma expressão poética, erótica, né? E, ao mesmo tempo, através da gênese amorosa de uma mulher, de uma jovem, né? Ela tem quase uma representação grega, né? Uma deusa, né? Mas ao mesmo tempo de alta sensualidade, que vai descobrir peso do corpo, né? Ela vai descobrir que o corpo, as mudanças que se fazem no corpo afetam o pensamento. O que é verdade, não é só para a mulher. Ou seja, a experiência humana. Quando você tem uma experiência mais profunda ou menos profunda, aquela experiência reflete em você de tal modo que o seu modo de ver o mundo já não será mais o mesmo. Tanto de forma agradável essa mudança, como de uma forma violenta, por exemplo, né? A República dos Sonhos, eu quis muito fazer um romance totalizante, totalizador, né? E que pudesse contar a história do Brasil a partir do ponto de vista dos personagens brasileiros e um ponto de vista daqueles que estão do lado de fora, ou seja, que miram o Brasil com uma mirada aparentemente uma mirada estrangeira, mas que eu escolhi a mirada dos imigrantes porque o imigrante é aquele que chega no país que ele elege para morrer e para fazer filhos. Então, termina sendo uma mirada comprometida com a vida e com a morte. E é um romance que eu desejava, ao contar a história do Brasil, como se eu estivesse também, não é, pondo em dia as minhas alianças com o Brasil, né? Voz do Deserto, eu desejei um livro que pudesse enaltecer, fazer apologia da imaginação. Mas aí alguém pode dizer, mas todo livro é um exercício de imaginação. Mas nesse romance eu desejava que a imaginação fosse praticamente personagem, o que é a Sherazade, né? Que é uma história que realmente ela seduz o califa, porque o califa não era só cruel, era um homem que tinha desprezo pelo seu povo, o que ocorre com os políticos. Os políticos detestam o povo. Olha, eu já fui rígida, de certo modo. Hoje não sou nada, absolutamente. Hoje eu dessacralizo tudo que eu tenho que dizer. Mas claro que eu preciso de tempo para escrever, né, me concentrar. Mas há um desrespeito à minha pessoa enorme nessa casa atualmente. Porque batem a porta. Dona Nélida, o que a gente vai fazer? Eu disse, Deise, eu não pedi que nós de manhã definíssemos o nosso cardápio. Mas tá bom, então vamos lá. Aí eu digo o que eu tenho que dizer e volto ao texto. Aí o outro vai me dar, sabe, não quer uma água de coco? Mas é um desrespeito fabuloso, mas eu não me importo, sabe por quê? Eu não quero ser sagrada diante de mim mesma. Eu já percebi que eu posso voltar ao meu texto
com plenitude. E que esse, como eu digo, banalidade do cotidiano é alimentador. Eu acho maravilhoso ser mulher. Porque eu discuto e debato com ela todo o que vai se comprar. Fico empolgada porque eu soube que agora tem um sacolão aqui perto de casa. Aí eu digo, o que a gente vai botar no sacolão? Quer dizer, eu participo de tudo, sabe? E isso me alegra meu cotidiano, senão eu seria insuportável, meu bem. Uma mulher com essa gravidade intelectual, mental, com a experiência que eu tenho, eu ia me levar a sério. Assim, nesse sentido, vamos dizer, eu palpito, as coisas repercutem em mim, eu me levanto, eu vou ver o jornal, sabe, eu volto ao texto, e as cartas que eu às vezes tenho que responder, que nem sempre a minha secretária pode. Quer dizer, eu escrevo muito, então quando eu estou na iminência de acabar um livro, eu tenho uma febre extra, que eu tenho medo ou preocupação, penso eu, e se eu morrer sem acabar isso? Então, eu acelero, eu trabalho. Enfim, eu sou contraditória, mas muito harmoniosa nas minhas contradições. Eu posso dizer muitas coisas, terei muito prazer sempre de conversar com o jovem e passar-lhes, na medida do possível, a minha experiência. Mas eu acho que a vida tem uma maneira especial de responder à medida que eles se entregam à vida e não tem medo de vivê-la, não tem medo de escrever. Agora, acho essencial para um jovem escritor, isso acho, que ele seja culto, que ele leia, ler. Não confie na espontaneidade, a espontaneidade é um desastre. É interessante no início, mas ninguém vive com espontaneidade. Nós não somos espontâneos, você acha que nós somos espontâneos aqui? Não, nós somos frutos de uma representação. E essa representação nos faz bem porque somos todos teatrais. Ai de nós sem o teatro da vida. Seria chatérrimo. Nenhum amor aguentava muito tempo, nada aguentava. O naturalismo é o inferno. Então nós precisamos dessa representação. Então esse jovem, essa jovem, eu digo, leiam, estudem, pensem, amem, visitem o mundo. Não se encerrem, não se fechem. Tenham cuidado para não se queimar, não se carbonizar nas aventuras da vida, que se preservem, porque eles têm uma tarefa a cumprir. E quando escreverem, não tenham pressa de publicar. Também não tenham medo de publicar. Não pensem que vão ser perfeitos no primeiro livro. Aceitem a imperfeição, que o tempo vai corrigir. Entendeu? Isso eu posso... Entendam que há uma poesia no verbo, que há uma poesia no sentimento e que ele pode ser um grande narrador se tiver coragem, empenho e devoção ao texto. No próximo programa, nosso convidado é o autor de um dos mais geniais romances brasileiros de todos os tempos. Você vai conhecer João Ubaldo Ribeiro. Todo mundo tem um dom qualquer. E aí eu acho que o grande pecado que o sujeito pode cometer é trair seu dom. O fardão é feito com a folga, porque já se sabe que o acadêmico vai normalmente dar uma engordadinha com a idade. Mas eu já usei essa folga. Uma vez eu quase sou demitido porque disse que o jornal era impresso em preto, em 3 cores, preto, branco e borrado. O dono do jornal não gostou.